falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Quer saber o que acontece no mundo dos negócios? Acompanhe o programa Gazeta do Comércio em Foco, uma produção dos jornais O Novo e Gazeta do Comércio, em parceria com a Mega FM. A qualquer momento, notícias exclusivas para você. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda na ponta da língua. Mega FM 87.9. Diferente e surpreendente. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Era domingo à tarde e não havia uma única nuvem no céu. É difícil de se entender o saldo da vida de uma pessoa. Uns dirão que ele é medido por aqueles que se deixou para trás. Alguns acreditam que ele pode ser medido pela fé, outros pelo amor. Outras pessoas dizem que a vida não tem nenhum significado. O que eu posso lhes assegurar é que, por quaisquer padrões, Edward Cole viveu mais intensamente seus últimos dias na Terra do que muitas pessoas durante toda uma vida. Eu sei que quando ele morreu, seus olhos estavam fechados e o seu coração aberto. Olá, querido ouvinte, é uma satisfação estar aqui novamente, entrando na casa de você, no seu trabalho, no seu carro. Agradecemos, não somente eu, mas todo o pessoal aqui da Mega, nós agradecemos profundamente pelo prestígio, pela audiência que vocês têm nos dado, ouvindo o programa ao vivo na rádio, depois acompanhando pelas redes sociais. Estamos muito felizes, muito agradecidos e sugerimos que sempre que tiverem alguma crítica, sugestão, comentário, sugestão de pessoas para serem entrevistadas, todo último programa do mês agora vai ser um programa de entrevista. Entre em contato comigo aqui na rádio que a gente tenta encaixar no nosso cronograma, beleza? Então, vamos dar início ao nosso programa de hoje e da mesma maneira que o programa da semana passada, ele vai ser um programa um pouco diferente. Então, semana passada o que eu fiz? Eu trouxe aqui o Drauzio para conversar com a gente, mas não era para ser um mero programa de entrevistas. Esse programa de entrevistas tinha um propósito específico dentro daquilo que eu já vinha trabalhando com vocês nos programas anteriores. Então, nos programas anteriores aos da entrevista, eu trabalhei com vocês uma série de conceitos. O conceito de sentido, vocação, sofrimento, amizade e trabalho. E com a entrevista, o que eu quis fazer? É mostrar como esses conceitos se concretizam na biografia de uma pessoa. Para mostrar, primeiro, que isso daqui que eu estou passando não é meramente um exercício intelectual. É algo que está ligado às escolhas que vocês, todos nós, tomaremos diariamente na nossa vida. Então, quando eu disse para vocês que quando se tem uma vocação, você tem uma resistência específica a essa vocação, todo mundo que acompanhou o programa da semana passada entende que no caso da vida do Drauzio, a resistência específica era o quê? Bom, a resistência específica a comer abacate durante 4 dias.
e uma série de outros perrengues que ele teve que passar, dormir embaixo de estádio, etc. Quando eu disse para vocês que você consegue tirar o sentido do sofrimento, tirar uma coisa boa do sofrimento, na biografia do Drauzio, isso significou que, diante do acidente que resultou no óbito da então noiva dele, ele conseguiu tirar disso uma coisa que foi positiva, a conversão dele ao cristianismo. Então, isso é para deixar muito claro que eu não estou aqui simplesmente fazendo um joguinho intelectual. Eu estou passando conceitos que vão ser úteis para que cada um de vocês possam se orientar melhor nas suas vidas. E esses conceitos, eles só adquirem alguma utilidade quando eles são concretizados nas nossas ações, eles precisam ser praticados. Então, você não vai descobrir a sua vocação deitando na sua cama, passando a tarde pensando nisso. Não, você vai descobrir a sua vocação fazendo algumas coisas. O período de reflexão, ele certamente é importante, mas tem que ser uma reflexão voltada sempre para algum tipo de ação, para algo que vai ser realizado fora de você, no mundo. E justamente por isso que eu estou trazendo esses conceitos, para ser o subsídio para as reflexões de vocês. Qual que é o problema quando você, por exemplo, tem digestão sem alimento? Você contrai uma úlcera. Esse é o problema, quando você começa a pensar muitas coisas sem ter subsídio sobre o que pensar, sem ter sobre o que pensar. Você vai acabar pensando besteira. Então, justamente, eu estou provendo esses conceitos para que isso seja a base da reflexão de vocês. E, a partir dessa reflexão, vocês vão agir no mundo. Porque uma ação sem reflexão vai acabar sendo uma ação desordenada também. Então percebam que eu estou aqui já há algum tempo contando algumas coisas para vocês e falei da história de vida do Drauzio por meio da entrevista. E como eu disse, essa entrevista vai se repetir todo o último programa do mês. Mas, mais fundamentalmente, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Como você aprende alguma coisa? Existem duas maneiras de você aprender uma coisa. O que eu chamo de pedagogia da dor e pedagogia do exemplo. Então vamos supor que você é um viajante, você vive numa terra distante, você tem que visitar um reino onde vive o seu amigo. Existem duas maneiras de você fazer elaborar a trajetória dessa viagem. Ou você já realizou esse caminho, você já se embrenhou por alguns arbustos com espinho, você já acabou caindo num pântano lamacento e você sofreu com isso e você aprendeu, ou tem alguma outra pessoa que já fez esse caminho e você vai aprender dela. Ou seja, você tem a pedagogia da dor, ou seja, quando você aprende por meio de uma experiência pessoal. E normalmente essa experiência acaba trazendo algum tipo de dor. Ou você já pegou o metrô na estação da Sé às 6 horas e entende o que é estar comprimido num carro de uma estação de metrô, ou alguma pessoa já teve essa experiência e te contou. São as duas maneiras que, em geral, você pode aprender na vida, por meio da dor ou por meio do exemplo. E qual que é o sentido, já que hoje nós vamos analisar um filme, um sentido dos filmes, da literatura, de toda a produção cultural? O sentido dela é justamente oferecer a você um repositório de conhecimento para que você possa nortear as suas escolhas. Ou seja, tendo acesso a livros clássicos da literatura e filmes de qualidade, você estará enriquecendo o seu imaginário de tal forma que você conseguirá tirar lições muito concretas para a sua vida através de boas histórias, contos e relatos. Como que você vai fazer isso concretamente? Bom, você vai aprender através do exemplo, mas não o exemplo de uma pessoa de carne e osso, mas sim de um personagem. Colocando-se no lugar desse personagem, ou seja, você vai abordar um livro partindo do pressuposto que o personagem principal daquela história é você. Qual que é a importância para você fazer isso? Vamos pensar da importância da formação literária para a vida de uma criança. Estou atualmente fazendo um curso chamado Formação Literária na Infância, do Rafael Falcon, que é um rapaz fantástico, tem um site muito rico em conteúdo, sugiro quem tiver interesse. E é muito interessante as coisas que ele fala, por exemplo, qual que é a importância de uma criança ler João e o Pé de Feijão? Porque João e o Pé de Feijão já está transmitindo um ensinamento muito importante para uma criança. Ou seja, quem que é o João?
João é aquele menino franzino que foi capaz de derrotar o gigante por meio não da força dele, não da força do próprio João, mas por meio da sua inteligência. Ou seja, o que a história João e o Pé de Feijão está ensinando uma criança? Em última instância, que um problema que é muito maior e mais poderoso do que você pode ainda assim ser derrotado se você for sagaz, se você for uma pessoa inteligente. Ou seja, começa a ensinar para a criança desde pequena a importância dela adquirir um certo conhecimento. Da mesma maneira, qual que é a importância da história de Davi e Golias? É uma história diferente e aconteceu do ponto de vista histórico, né? Diferentemente de João e o Pé de Feijão, mas o propósito, a lição da história é a mesma. Ou seja, diante de uma situação acachapante, opressora, que tem tudo para te vencer, você ainda assim tem esperança de triunfar. Não necessariamente porque você é mais forte, mas porque você é mais esperto. Você tem algum tipo de conhecimento específico. O problema é que chega um determinado momento da nossa vida que a gente para de enriquecer o nosso imaginário. Nós ficamos estagnados. Ou seja, a gente para de absorver obras culturais de qualidade. E como que você vai medir a qualidade de uma obra cultural? Bom, aí é uma seara bem complicada, eu não vou tratar disso com detalhes, mas assim, se uma obra cultural ela pode te dar lições, e lições essas que você pode aplicar na sua vida, se você consegue enxergar aquela história como uma história possível, sendo a história da sua vida, então ela é útil. A gente não fala muitas vezes que a nossa vida parece uma história? Sim. Então você tem que justamente ler histórias que têm uma verossimilhança com a realidade, ou seja, histórias que poderiam estar acontecendo neste momento e talvez até estejam. Qual que é a importância, por exemplo, de ler aquele livro que eu mencionei em alguns programas, A Morte de Ivan Ilitch? Ou seja, a história de um juiz na Rússia que vive uma vida aburguesada, ou seja, o fim da vida dele é cada vez mais aumentar o seu nível de conforto, prestígio social, etc. Porque, talvez você leia A Morte de Ivan Ilitch, você chega à conclusão de que você é o Ivan Ilitch, ou seja, você está vivendo dessa maneira. Você está vivendo como uma pessoa cujo único fim da sua existência é aumentar o seu nível de conforto. Ou seja, você está vivendo como se fosse um bicho. Será que nós não estamos vivendo uma vida aburguesada e medíocre e poderíamos aprender justamente com esse exemplo do livro A Morte de Ivan Ilitch? Essa é a importância, em síntese, da literatura, especificamente da literatura, mas de toda a produção cultural de qualidade. Ser um instrumento pelo qual nós podemos aprender pelo exemplo, exercitar a pedagogia do exemplo e não a pedagogia da dor. E é justamente isso que eu quero fazer hoje com o filme Antes de Partir. Elucidar uma série de conceitos que eu já trabalhei, agora não na biografia de uma pessoa, que nós conhecemos, o Drauzio, mas na biografia de duas pessoas que existem no mundo da imaginação, mas que poderiam muito bem existir no nosso mundo, como nós veremos em breve. Então, em que consiste esse filme Antes de Partir? É um filme de 2007, estrelando Morgan Freeman e Jack Nicholson, e trata da história desses dois senhores, né? O Carter Chambers, que é o Morgan Freeman. Ele é um mecânico de aproximadamente 60 anos que gostaria de ter sido professor de história, mas não conseguiu por eventualidades da vida. Ele é casado, tem filhos e em determinado momento ele recebe a notícia de que ele tem uma doença terminal e ele em breve vai falecer. Ele teria alguns meses de vida, talvez um ano. Da mesma maneira, acontece com o Sr. Edward Cole, que é o personagem do Jack Nicholson. Ele é um bilionário, dono de uma rede de hospitais, que recebe a notícia que ele também tem uma doença terminal. E os dois, eles acabam se encontrando no mesmo quarto de hospital, dividindo o mesmo quarto de hospital. E são pessoas, assim, com estilos de vida bem diversos. O Carter Chambers, ele é um sujeito, classe média baixa, é um sujeito que gosta muito de estudar, que crê em Deus, ao passo que o Jack Nicholson, ele é um bilionário que teve várias esposas, teve uma filha, tem um péssimo relacionamento com a filha, não é casado, é um sujeito um tanto quanto arrogante, truculento, e de alguma maneira bem misteriosa,
surge uma amizade entre essas duas pessoas. Até que, dado momento, no quarto do hospital, o Morgan Freeman ele começa a fazer um exercício chamado The Bucket List. O que é esse The Bucket List? Em inglês, o nome desse filme é To Kick the Bucket. E Kick the Bucket é uma expressão que seria o nosso equivalente para vestir o paletó de madeira, ou seja, morrer. Então, The Bucket List corresponderia a quê? A tudo aquilo que ele gostaria de realizar na sua vida antes de morrer. E esse foi um exercício passado pelo então professor de filosofia dele do ensino médio ou da faculdade. E agora, na iminência da sua morte, ele começa a elaborar uma lista de coisas que ele gostaria de fazer antes de morrer. O Jack Nicholson, ele percebe, ele vê a lista, gosta da ideia e basicamente eles partem nessa empreitada para realizar tudo aquilo que eles querem antes de to kick the bucket, ou seja, antes de falecer. E vocês devem imaginar que dessa lista tem as coisas, desde as coisas mais esdrúxulas até as coisas mais ordinárias. E daí, grande parte da graça do filme, ele é engraçado por causa das coisas que eles realizam e das situações, às vezes, inusitadas que eles se encontram para realizar aquilo que eles querem realizar antes de falecer. E eu vou analisar especificamente um trecho, que é um diálogo que eles têm no Egito, sobre o sentido da vida deles, mas eu farei isso depois do nosso intervalo. Melhore sua saúde com água mineral Ibirá. Nela você encontra mais de 10 ótimos motivos para cuidar da sua saúde. pH alcalino com vanádio. Elimina 10 vezes mais toxinas. Controla diabetes, ácido úrico, pressão alta, colesterol, cálculo renal, atua como detox e colabora na prevenção e combate ao câncer, na perda de peso e medidas. Em Guararema, você encontra a água Ibirá na rua Marcondes Flores, número 182, no centro. Telefones 4693-1832 ou 99619-2535. Temos também água 0% de sódio, água para seu escritório e empresa, descartáveis com ótimos preços. Venha conferir. Água mineral natural Ibirá, a escolha mais saudável da sua vida. Você sabe o que rola aqui na Mega, domingo, às 10 da manhã? Programa Mega Festa. Produção e apresentação, Gomes Mazurca. Programa Mega Festa, domingo, às 10 da manhã. Vem pra festa! E atenção, a Associação Fênix informa para você. É neste dia 11 de novembro, às 15 horas, Bingo Beneficente, ali na Igreja do Nogueira, Rua Pedro Alvino de Souza, 143, ao lado da creche. Associação Fênix. Fale com a Mega. Ligue 4693-1292. Bom, estamos de volta. Daremos início agora à análise desse trecho específico que eu mencionei no bloco anterior. Então, os dois estão sentados no topo de algum monumento no Egito e o Morgan Freeman ele começa a falar sobre a crença dos antigos egípcios sobre o que acontecia com a alma das pessoas depois que elas faleciam, né? Então, segundo ele, os egípcios criam o seguinte, que depois que você falecia, a sua alma aparecia diante de um juízo e nesse juízo eram feitas duas perguntas a essa alma. Primeiro, você encontrou alegria em sua vida? E segundo, a sua vida levou alegria à vida de outras pessoas? E com base na resposta que a alma dava a essas duas perguntas, ela ia para um determinado lugar ou para o outro, para toda a eternidade. E eu acredito que essas duas perguntas são fantásticas para que nós nos perguntemos, ou seja, hoje, como nós estamos vivendo a nossa vida, nós encontramos alegria na nossa vida? Só que mais importante, a nossa vida está levando alegria à vida de outras pessoas? Talvez nós nunca tivemos tanto acesso do ponto de vista material às coisas do mundo. Mas talvez o ser humano nunca esteve tão deprimido, enfrentando casos de
depressão, discórdia, como em outro momento na história. A que se deve esse aparente paradoxo? Então, primeira coisa que eu vou falar, com base na obra do Viktor Frankl, que foi um autor que nós já invocamos várias vezes aqui. Esqueça a palavra felicidade aplicada à sua vida. Jamais busque a felicidade. Por quê? Viktor Frankl vai explicar. Primeiro de tudo, a felicidade, ela não é um estado de coisas específico. Ela é um resultado de alguma coisa. Então, não tem como você conseguir o resultado de algo se você não tiver esse algo. Explico-me. Vamos supor que você tem uma semente, você vai plantar uma árvore e dessa semente você vai tirar um fruto quando a árvore estiver madura. Para que você consiga o fruto, você não tem que ficar preocupado com como você vai conseguir o fruto propriamente. Você tem que ficar preocupado em plantar a semente, regá-la diariamente, proteger essa árvore de outros animais, pessoas que talvez queiram destruí-la. Você tem que, à medida que ela for crescendo, podá-la, colocar um arame para que o tronco cresça na direção correta. E posteriormente, depois que você fizer tudo isso, aí sim você vai ter o fruto, que seria a felicidade. Mas você não vai conseguir ter o fruto, que é a felicidade, se você não plantar a árvore e assegurar que ela cresça para se tornar uma árvore madura. E esse é um dos grandes problemas da nossa vida. A gente quer encontrar felicidade, mas a gente não trabalha nos meios que vão nos proporcionar isso. Vamos pensar assim na seguinte metáfora. Pensemos que quando a gente acorda, a nossa vida é como uma jarra de água vazia. E cada ato que nós realizamos, nós podemos acrescentar um pouco de água ou deixar de acrescentar. Quanto mais atos de sentido, não de prazer, mas de sentido nós realizemos, mais água nós vamos colocar dentro da nossa jarra. Ou seja, a gente tem que procurar não aquilo que vai nos fazer felizes, mas sim aquilo que tem sentido. Porque uma vez que a gente for acumular a nossa vida diariamente com atos que façam sentido, a nossa jarra vai encher e em algum momento ela vai transbordar. E quando ela transborda, aí sim nós teremos alcançado a felicidade. E melhor ainda, quando ela transborda, isso significa que a gente pode encher a jarra de outras pessoas. Então, ao buscar o sentido nas coisas mais ordinárias e corriqueiras do nosso cotidiano, nós asseguramos que a nossa jarra esteja cheia e uma vez estando cheia, a gente pode encher a jarra de outras pessoas. Ou seja, fazendo coisas com sentido diariamente, nós encheremos a nossa jarra, nós encontraremos felicidade na nossa vida, que é a primeira pergunta dos deuses egípcios, e nós também estaremos enchendo a jarra de outras pessoas. Ou seja, nós estaremos levando alegria para a vida das outras pessoas. Então, jamais focar naquilo que te traz felicidade, focar naquilo que te traz sentido, porque a felicidade vai ser simplesmente um resultado disso. Da mesma maneira que, para que você obtenha o fruto de uma árvore, você tem que focar em fazer com que a árvore amadureça e não buscar o fruto em si. O fruto é um resultado indireto da busca pela árvore madura. Outra coisa também. Quando a gente pensa em termos de felicidade, a gente normalmente pensa na nossa felicidade e a gente pensa que nós temos que receber algo. Mas pensar que a gente tem o direito de receber algo não é uma coisa muito boa, porque receber algo depende de um fator externo a nós, cujo controle nós não temos. Então, muito mais do que pensar em receber, não faz muito mais sentido pensar em dar, porque dar ou não dar uma coisa é algo que depende exclusivamente de nós, é algo que vai de dentro para fora. Agora, receber é algo que é de fora para dentro, nós não temos controle sobre o que nós recebemos, mas nós temos o controle sobre o que nós damos. Então, antes de ficar pensando se nós temos felicidade na nossa vida, não faz muito mais sentido a gente se preocupar antes em levar felicidade para a vida das outras pessoas? E você talvez possa dizer, mas eu não tenho nada. Mentira! Todas as pessoas têm o bem mais valioso que existe, o tempo. Por que o tempo é o bem mais valioso? Porque sem ele nós não podemos usufruir de nenhum outro bem.
Você pode ter todos os videogames, todos os jogos, pode ter PlayStation 4, Xbox. Se você não tem tempo para jogá-lo, não adianta de nada. Você pode estar junto da sua família, mas se você não tem tempo de realmente sentar para conversar e interagir com eles, isso não vale de nada. Se nós não temos tempo, nós não conseguimos usufruir de nenhum outro bem. Por isso que naquele filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, o Gordon Gekko, o personagem do Michael Douglas, fala que o tempo que na cadeia, estando na cadeia, ele aprendeu que o tempo é o recurso mais valioso. E o que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Santo Agostinho. O tempo é um troço difícil da gente definir. A gente entende, mas não consegue explicar. Agora, se o bem mais valioso que existe é o tempo, o ato de mais amor que nós poderíamos fazer a uma pessoa não é justamente disponibilizar a ela o nosso tempo. Então, você não precisa ser rico, basta você disponibilizar o seu tempo. E tempo é algo que todo mundo tem. E aqui uma questão muito interessante eu ouvi a primeira vez isso numa conferência do TED Talks e depois num documentário sobre a vida do C.S. Lewis. A fixação exagerada no objeto faz com que você seja incapaz de alcançá-lo. Ou seja, se você ficar pensando muito na sua felicidade, você não vai ser feliz. Por quê? A gente talvez intuitivamente entenda isso quando a gente tenta demais conseguir alguma coisa e não consegue. Por exemplo, você quer muito impressionar aquela moça da sua sala, mas você tenta tanto que você não consegue. Fica uma coisa tão forçada, falta naturalidade, que tudo que você consegue fazer é ser ignorado ou ser visto como um sujeito esquisito. Às vezes você quer tanto ser engraçado que você se torna sem graça. E pense o seguinte, vamos supor que você queira ler um livro, uma metáfora para explicar essa relação aparentemente contraditória. Para que você leia o livro, você tem que aproximá-lo do seu rosto, em alguma medida. Só que se você aproxima demais o livro do seu rosto, o que vai acontecer? Você não vai conseguir lê-lo. Então, você tem que aproximar o seu livro do seu rosto, mas não tanto. E o grande problema é o seguinte, você querer muito a felicidade é como você aproximar demais o livro do seu rosto. Só que está tão perto que você não consegue ler. Então, para que você consiga ler o livro, você tem que afastar um pouco o livro do seu rosto. Ou seja, para que você alcance a sua felicidade, você precisa se preocupar menos com ela. É uma relação assim, é um negócio meio esquisito, mas se a gente for parar para pensar na nossa vida, acho que isso é muito verdade. Quando você se fixa demais num determinado objeto, você não consegue alcançá-lo. E se alcança, você não consegue usufruir dele. Então, esses são assim os 3 principais motivos pelos quais eu acho que não é bom você acabar pensando na sua felicidade. Você precisa pensar, antes de tudo, em proporcionar felicidade às outras pessoas e em realizar atos de sentido no seu cotidiano. Acumular seu cotidiano com atos corriqueiros que façam sentido, que façam reverberar um sentido de eternidade da vida das pessoas. E qual que é o grande problema com o jovem? O jovem, pelo estado em que ele se encontra, ele acha que é a pessoa que tem todo o tempo do mundo, e ele não tem. Na verdade, nós não sabemos quanto tempo nós temos, por isso que nós não podemos desperdiçar nenhum momento. O tempo é uma coisa muito preciosa para ser desperdiçado. E quanto mais de um recurso você acha que tem, mais negligentemente você vai administrar esse recurso. Então pense, se você tem muita água à sua disposição, a tendência de você desperdiçar essa água e não a utilizá-la com todo aquele esmero e cuidado é muito maior. Agora, países que já passaram perrengue de não ter água, eles sabem que a água é um bem muito valioso e que eles precisam preservar. Ou seja, em geral, os idosos têm muito mais sabedoria porque eles sabem que eles, em geral, acabam tendo menos tempo. Então, um idoso, por ter adquirido muito mais sabedoria, ele sabe usar menos tempo que ele tem disponível, muitas vezes, do que um jovem, justamente porque ele tem essa ilusão. Repito que é uma ilusão, porque ninguém sabe quanto tempo vai ter.
ainda de vida. Então, você pensar na morte não é um sinal de tristeza ou desânimo. Não, é um sinal de que você se preocupa com o tempo que você tem hoje para fazer o quê? Para fazer o bem. Você não precisa temer a morte se você viver uma vida acumulada de sentido e se você sabe que depois que essa vida, como diz o poeta, é um mero rascunho para a nossa eternidade. Se você teme a morte, tem 2 motivos para isso em geral. Primeiro, você acredita que não tem nada além dessa vida, então tudo aquilo de bom que você usufrui aqui vai acabar. Ou você acredita que existe alguma coisa depois e da maneira como você está vivendo a sua vida, você não vai para um lugar muito bacana. Então, você só vai conseguir começar a viver hoje, neste momento, de maneira plena e fecunda, a partir do momento que você reconhece a sua finitude, que você não tem todo o tempo do mundo e que você deve se esforçar a cada segundo para empregar o tempo da melhor maneira possível, não somente para conseguir a sua felicidade, mas antes de tudo, para proporcionar felicidade para as outras pessoas. Porque a felicidade é um fruto maduro, e esse fruto só vai conseguir ser alcançado depois de um longo e árduo trabalho de acumular a sua vida com ações que façam sentido. Pense o seguinte, pense na nossa vida como se fosse um filme. Um filme, a gente não pode falar se um filme é bom ou não antes que ele acabe. Por quê? Porque um final ruim, ele acaba destruindo todo o filme. Um filme que tem um começo e um meio bom, mas um final ruim, não é um filme bom. Eu não assisti, mas muitos falam que o final daquela série Lost acabou com a série, que é um péssimo final. Da mesma maneira com a nossa vida. Um ato que nós realizemos no final da nossa vida pode estragar toda a nossa vida. Ao contrário, se nós tivermos uma vida não muito boa, mas no final da vida nós tentamos nos redimir, essa redenção que já começa a operar nessa vida, ela é capaz de readequar todo o seu início, meio da sua vida, para se adequar a um final redentor. Ou seja, nós precisamos permanecer vigilantes diariamente até o último segundo da nossa existência, porque você pode perdê-la ou ganhá-la no estalar de um dedo. Eu comecei lendo um trecho do filme, o início do filme, que é como você pode medir a vida de uma pessoa e qual seria a finalidade da existência de uma pessoa. E eu peguei aqui um trecho de um pensador americano, cuja viúva eu tive a satisfação de conhecer numa viagem que eu fiz, chamado Russell Kirk, que ele vai responder a pergunta: a vida vale a pena ser vivida e por quê? Por trás de toda discussão social está a pergunta: qual é o objetivo da vida humana? O conservador esclarecido não acredita que o fim ou objetivo da vida seja a competição, ou sucesso, ou prazer, ou longevidade, ou poder, ou posses. Ele acredita, em vez disso, que o objeto da vida é o amor. Ele sabe que a sociedade justa e ordenada é aquela em que o amor nos governa, na medida em que o amor possa reinar neste mundo de tristezas. E ele sabe que a sociedade anárquica ou tirana é aquela em que o amor já jaz corrupto. Ele aprendeu que o amor é a fonte de todo ser. Ele entende que a morte, quando terminamos a parte que nos foi designada, é a recompensa do amor. E ele percebe a verdade que a maior felicidade já concedida a um homem é o privilégio de ser feliz na hora de sua morte. Meu nome é José Freire e sou apresentador do programa Espertos como Serpentes. Tenham uma excelente semana e fiquem com Deus.